Olá pessoal, eu sou o Rogério Telmo, sejam bem-vindos ao canal SSMA em Pauta. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma entrevista que eu dei para a Dani Lise da Evolve sobre a minha experiência em gestão de equipes. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais da minha trajetória, fique aí com a gente. A Dani Lise é técnica em segurança do trabalho formada pelo Instituto Federal de Santa Catarina, é graduanda em engenharia ambiental, trabalha na área de segurança desde 2013 com experiências em pequenas e grandes empresas, atuando como consultora técnica na Federação das Indústrias de Santa Catarina e atualmente como responsável técnica da Evolve Treinamento e Desenvolvimento em SST. Tudo certo, áudio e vídeo? Ok. Então, gostaria de dar boa noite, primeiramente a vocês que estão nos acompanhando, ao Rogério por ter aceitado esse convite para bater um papo com a gente aí com o tema arte de gerenciar. E já aproveitando, gostaria que você, Rogério, se apresentasse. Quem é o Rogério? Como começou a trajetória? Quem é Rogério? Tá bom. Primeiro é um prazer estar aqui, Dani, obrigado pelo convite, né? Essa história é longa, né? Eu já estou na área de saúde e segurança, meio ambiente aí há 20 anos, né? Mais de 20 anos. Então eu sou engenheiro civil de formação, mas escolhi trabalhar na área de segurança. Então eu sou engenheiro de segurança já há 22 anos. Né? Então comecei atuando no Porto, na cidade do Rio Grande, lá no sul do Rio Grande do Sul, onde eu sou natural. Depois, né, foi uma grande escola, no Porto a gente vê de tudo, né? Então, operação de alto risco. Comecei a trabalhar com 27 anos, a gente vai falar de gestão de equipes, né? Então, já entrando um pouco nesse assunto, eu comecei com 27 anos gerenciando uma equipe de 5 pessoas, com 3 pessoas com idade para ser meu pai. Né? Então foi um grande desafio, né, já pegar essa gestão que eu nunca tinha tido, e na faculdade tu não aprende a fazer gestão de pessoas. Né? Então foi um grande desafio. Saí de Rio Grande, do Tecom, lá no Porto, para ir para a Pirelli Pneus. Eu queria aprender sobre a OSA 18001 na época, né, ISO 14001, então fui trabalhar na Pirelli Pneus. Depois, quando eu estava na Pirelli, surgiu a oportunidade para a Gerdau. Né? A Gerdau sempre foi referência, sempre foi benchmark, né, na área de segurança, saúde e meio ambiente, mas principalmente na área de segurança. Então eu aceitei o desafio de ir para lá, né, e aprendi bastante lá. Foi que eu sempre digo que a minha grande escola de gestão, principalmente, foi a Gerdau. Né? Acabei saindo da Gerdau para um convite. Eu coordenei um projeto de segurança comportamental na Gerdau e a Randon, em Caxias do Sul, também uma grande empresa, me convidou para esse desafio de implementar o sistema, né, o programa de segurança comportamental. Acabei indo para a Randon, na Serra Gaúcha, lá em Caxias do Sul. Excelente empresa, eu sempre digo que foi uma das melhores empresas que eu já trabalhei. Só, infelizmente, não fiquei porque minha família não se adaptou ao clima da serra, enfim, acabei voltando para Porto Alegre e para uma oportunidade também de crescimento, né, onde eu virei gerente corporativo do Grupo DAS. O Grupo DAS trabalha com material esportivo, é um grupo catarinense, né, a maior parte das pessoas não sabe o que é, mas é uma empresa que trabalha, que é dona da Fila e da Umbro, né. Então, uma grande empresa. Na época, a gente tinha, lá em 2017, quando eu saí de lá, a gente tinha 16 mil colaboradores. Então, o principal fornecedor da Nike, da Adidas, da ASICS, da Under Armour, né? Então, 15 fábricas na Argentina, no Brasil, em tudo que é lugar. Então, foi uma experiência enorme aí também, que eu digo que foi um marco, né? A Gerdau foi um marco de gestão, e a DAS também não deixa de ser um marco de gestão, mas de gestão de pessoas, né? Então a gente vai falar bastante disso, porque lá eu tinha mais de 100 pessoas na minha equipe. E essas 100 pessoas, elas estavam espalhadas, né, em 4 fábricas na Bahia, uma no Ceará, 2 na Argentina,
né, 5 em Santa Catarina, depois Rio Grande do Sul, né, escritório comercial em São Paulo. Então, né, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas de culturas diferentes. E isso, para um gestor de pessoas, é um desafio enorme, né? Então, foi bem legal. Acabava, né, vivendo em aeroporto, né, que não é legal também, né? Então, viajei bastante. Acabei saindo de lá e fui para a Coca-Cola FEMSA em Porto Alegre, na Regional Porto Alegre. Então, fiquei em Porto Alegre lá também no processo diferente do que eu estava acostumado, e aí fui para distribuição e comercial, né, na gestão de saúde, de segurança, né. Fiquei em Porto Alegre 1 ano e vim, né, participei do processo seletivo para vir para Santa Catarina. Eu já queria vir morar em Santa Catarina, então surgiu a oportunidade de vir, né, pela Coca-Cola, então vim para assumir a Regional Santa Catarina. Então todas as unidades aqui do estado, né, a gente acabou dando apoio aí, a gente teve um resultado muito significativo mesmo. Em função, né, de trabalho da equipe, trabalho das lideranças. E desde o ano passado eu estou na Intelbras, né? Surgiu a oportunidade de trabalhar na Intelbras, com um desafio bem interessante também, num momento importante da empresa, de crescimento. Então, aceitei mais esse desafio aí Então, como eu te falei, a história é longa, né? É bastante experiências diferentes, né? Também, junto com isso, eu sempre dei aula, então eu já dei aula, já coordenei, já fui professor de curso de técnico de segurança, já trabalhei como professor no curso da Marinha para trabalhador portuário, pós-graduação em engenharia de segurança, dei aula na UBRA e na FSG em Caxias do Sul. E agora, recentemente, tu sabe disso, eu estou com um canal aí, né, também SSMA em pauta, também compartilhando um pouco das nossas experiências aí ao longo desses 20 anos, né? Olha aí, ó, atividades dinâmicas mudando sempre, e é bom porque a gente conhece muitas pessoas, né? E principalmente trabalhar com pessoas diferentes faz com que o gerenciamento se torne cada vez melhor. Justamente porque, né, nem todas as pessoas são iguais, graças a Deus. Todas elas vêm de culturas diferentes, têm jeitos, trejeitos diferentes. Uma é mais ação, outra é reação, outra é emoção, outra é coração, outra é mente, enfim. Então, cada uma aí age de uma forma, e isso eu acho que para gerenciar uma equipe, para um gestor de equipe, até para a própria equipe, saber o seu lugar e se encaixar nela, ela tem que fazer parte daquilo, né? Vai de encontro ao que a gente vai falar hoje. Dá oi aí pro pessoal, a Iris Lacerda, que entrou, enfermeira do trabalho, trabalhou comigo no hospital, Leonardo Abad entrou depois, então sejam muito bem-vindos. Não esqueçam de mandar essa live aí para o pessoal assistir a gente, tá? Então, vindo de encontro com essa trajetória do Rogério, que passou por diversas empresas, né, grandes multinacionais, a gente vai falar desse gerenciamento de equipe. O que é esse gerenciamento e qual a importância de gerenciar uma equipe? Eu sempre fui apaixonado por gestão, né? Então, quem trabalhou e quem trabalha comigo sabe que eu sou focado em gestão. Meu time está aí, né? Eu vi aí a Bádia, o Vini, né? A Thaís, Viaju aí também, então eles sabem o que eu estou falando, sou focado em gestão. E a palavra gestão, ela vem do latim, que significa gerere, né? O latim gerere, que significa o quê? Levar sobre si algo. Ou seja, em outras palavras, é ser responsável por conduzir algo. E gestão de pessoas é isso, é ser responsável por conduzir pessoas, né? E isso não é tão simples assim, né? O líder tem que entender que ele é o responsável pelas pessoas. A gente, como profissionais de segurança, a gente não está sempre chamando a liderança para essa responsabilidade quanto à segurança, né, das pessoas, a saúde das pessoas. É isso, né? Então, gestão de pessoas é isso, é ser responsável por conduzir as pessoas, ser responsável pelas pessoas, né? E para isso, não tem outro jeito que não seja gostar de pessoas, né? E a importância, né, de gerenciamento de uma equipe é que nenhuma empresa existe sem pessoas, né? Pelo menos por enquanto, né? O que eu tenho conhecimento, né? Sempre tem que ter, mesmo que seja o cara para apertar o botão do computador, vai ter que ter. Então
é o principal ativo das empresas. Então, tu tem que valorizar essas pessoas, tu tem que fazer uma gestão adequada. Quanto melhor a gestão com relação às pessoas, melhor resultado a empresa vai ter. Né? Se depender somente da empresa, né? Claro, tem coisas que variação de mercado, de dólar, enfim, né? Mas o que depender da empresa, quanto melhor uma gestão de equipe, ela impacta em tudo, né? Impacta em todo o resultado da empresa. Seja qualquer tipo de equipe, qualquer gestão de equipe, pode ser de produção, pode ser de SST, né? Mas vai ter esse impacto. Só que isso não é tão simples, né? Como eu falei, o gestor tem que gostar de pessoas. Ele tem que estar aberto a escutar problemas de qualquer tipo, né? Tratar comportamento, que às vezes, né, é complicado também. Mas se o gestor ele não está familiarizado ou ele não gosta, né, tanto disso, ele tem que buscar uma carreira técnica. Só que, já vou avisando, né, mesmo na carreira técnica, tu vai ter que interagir com pessoas, né? Se for gestor de projetos, tu vai ter que coordenar muitas vezes algum time de trabalho do projeto, né? Então não foge muito, né? Os resultados eles vêm através das pessoas. Eu sempre digo, né, como líder, a gente, né, pode ser o melhor líder com a maior experiência que tiver, se as pessoas não acreditarem em ti e não entrarem nessa contigo e não, né, comprar essa ideia contigo, o resultado não vem. Então, todas as empresas que eu passei, que eu tive bons resultados, vieram em função do trabalho da minha equipe. Isso para mim é muito claro. Então, e de qualquer processo é assim. Então, as melhores empresas para se trabalhar, né, GPTW, são empresas que acabam fazendo investimento, né, importante nas pessoas. Para quê? Né? É só para ter o selo lá do GPTW? Não é só para ter o selo do GPTW, é para, né, realmente dar um resultado que sustente a empresa, né? Eu sei. E gestão é isso também, trabalhar de uma maneira que sustente um resultado, né? Isso também é conceito de gestão. Né? Então, a gente pode dizer, na verdade, que gerenciar uma equipe, gerir uma equipe, vai gerar sucesso, tanto para os profissionais da equipe como para a empresa. Sim. Depende de muita, né? A gente falava, assim, já faz bastante tempo que se fala disso, né? De gestão de alto desempenho, gestão de equipes de alto desempenho, equipes de alta performance, né? Para mim não existe um modelo padrão, né? Que possa ser utilizado em qualquer lugar. Né? Eu vivi isso, né? Então depende das pessoas, depende das suas crenças, depende da empresa, depende das ferramentas que tu tem à disposição, depende da localidade, né? Pegando meus exemplos, né, profissionais, por exemplo, é bem possível, e acontecia isso, que uma abordagem que eu fazia com uma equipe em Itapipoca, no interior do Ceará, era completamente diferente a abordagem que eu fazia de uma equipe que eu tinha em Voti, no Rio Grande do Sul. Né? O propósito era o mesmo, as metas eram, né? Mas a maneira de abordagem era completamente diferente. Né? E isso o gestor ele tem que ter ciência disso. Inclusive no próprio estado, a gente tinha fábricas na Bahia, em Vitória da Conquista, que fica, né, que tem altitude média de 1.000 metros acima do mar, e tinha, né, fábricas em Santo Estevão, na Bahia, que era quase que ao nível do mar. O que isso impacta? Impacta em tudo, né? Porque impacta na cultura da localidade, das pessoas, impacta no o clima é diferente, as pessoas têm crenças diferentes. Então, pode parecer bobagem, mas é isso, não existe modelo pronto. Né? Eu, como gestor, eu sempre tive algumas premissas básicas para fazer a gestão das minhas equipes, de maneira geral, mas com esses pontos de particularidades, como eu falei. Então, coisas que sempre foram importantes para mim, né, dentro das minhas equipes, né?
ter um propósito comum, ou seja, todos têm que remar na mesma direção, né? Quem trabalha comigo sabe disso que eu sempre falo, né? Quem está afim sobe no barco, aí vamos remar, né? Porque quem remou já, não sei se já remou, Dani, mas se tu tiver um barco com mais de, né? Com mais de um, se tu remar um remar para um lado e outro remar para o outro, esse barco ele não sai, não vai a lugar nenhum. Então, pode parecer bem simples, mas é isso, né? Tem que ter sintonia, né? Então, se a gente, por exemplo, tem um projeto de construir uma cultura nova de SST, quem primeiro tem que comprar esse projeto é o time de SST. Senão a gente não vai vender para ninguém. Então, a gente não consegue atingir bons resultados nunca com relação a isso. Sim, se o time nem acredita, né? Imagina quem é que vai acreditar se o time tem uma proposta e não acredita na própria proposta, como é que os trabalhadores vão acreditar nisso, né? Vão levar em consideração essa proposta, ou até mesmo a própria diretoria, liderança da empresa, se você não tem essa convicção em passar sobre isso, né? E se você tem um barco e tá todo mundo tentando remar para o lado direito e tem um, dois ali remando para o lado esquerdo, não chega realmente a cruzar a linha de chegada, né? O barco vai ficando torto e ele não consegue chegar lá. Vai girar, não vai chegar. Outra coisa que eu sempre levei muito importante, né? Ter as melhores pessoas no time. Eu sempre briguei para ter os melhores no time. Isso não quer dizer que sejam todos iguais, não é isso. Mas sim a pessoa certa para o lugar certo, como um time de futebol, né? Eu não posso ter 11 zagueiros, porque eu não vou fazer gol, né? Então eu tenho que entender o primeiro projeto, então qual é o nosso propósito, para definir a estratégia para poder montar o meu time em cima disso. E os meus times, né, eu sempre prezo uma coisa muito importante, e quem está no meu time aí pode confirmar, que é a equipe autônoma e equipe empoderada, né? Equipe empoderada, quem empodera é o gestor empodera a equipe. Mas a equipe, ela tem que querer ser autônoma, né? Então ela tem que andar sozinha, né? Tem que ser comprometida, qualquer um da minha equipe tem que me representar tranquilo em qualquer lugar, em qualquer reunião. Então é assim que a gente vai buscar resultado. Cada um fazendo a sua parte, né, e uma equipe empoderada para poder avançar. Outro conceito que eu sempre uso uma premissa que é time blindado. O que é isso, né? É um time que gosta de atuar junto, gosta de produzir junto, brinca, né, tem senso de humor, né? Quem me conhece sabe que eu brinco bastante, assim como eu sou bem exigente, eu também brinco bastante, né? Porque eu acho que cria um clima, né, melhor, né? Mas falo sério quando tem que falar, brigo, né? Quando tem que brigar, mas se defendem, né? Então é tipo uma grande família, né? Eu posso bater no meu irmão, mas ninguém pode falar mal dele. Então isso para mim é o sentido de time. Time blindado é isso, né? Então isso eu sempre prezo pelas minhas equipes, né? Não tem estrela, né? É o time, né? Quando a gente fala em melhorias, mesmo que seja o Vinícius, né, que puxou, mesmo que seja a Thaís, mesmo que seja a Bádia, né, que são minha equipe hoje, mesmo que seja, né, qualquer um da minha equipe, é uma ação da SST. Né? O time sabe muito bem isso, porque realmente todos em algum momento se envolvem, né? E o processo de desenvolvimento contínuo também, né? O gestor ele tem que estar próximo e tem que desenvolver a equipe dele, né? Até pensando em possíveis sucessores, porque as empresas crescem, né? E se eu não tiver, por exemplo, se eu não tiver ninguém preparado para assumir a minha posição, possivelmente, né, o meu crescimento ele pode ser prejudicado com relação a isso. Então, esse processo de desenvolvimento contínuo é extremamente importante dentro dos meus times, né? Claro que eu faço a minha parte, mas a equipe também tem que fazer a dela, né? Então, e desenvolvimento não é só pagar treinamento, claro que tem treinamento. Gostei dos tipos. Oi, daí. Eu gostei dos tipos, da equipe empoderada e a equipe blindada.
Já dá para fazer camiseta, já dá para fazer camiseta da equipe, né? Cada um com o seu superpoder, vamos dizer assim, porque como não são iguais, né? Mas eles servem para cada um, para a sua, vamos dizer assim, a sua competência. Então, cada um tem uma determinada competência, e isso que um gestor ele faz. Ele não quer que todo mundo reme, mas ele precisa que alguém reme, que alguém coordene, que alguém veja o farol para avisar se vai para a direita ou para a esquerda, que alguém retire a água se tem um furo aí no barco. Então, né, de acordo com as competências de cada um, é importante. O Ayrton até colocou um comentário aqui, ó. O quanto é importante, né, a liderança 360 graus em uma gestão de equipes, por exemplo, porque não é só de cima, né, mas você gira e você faz toda essa é, essa gestão com todos para todos, né? Eu acho que é bem interessante isso. Eu sempre digo, a gente tem que ser o mais justo possível com todos, né? E a gente sempre tem. É normal, a pessoa, né? O ser humano é assim, a gente vai ter afinidades mais com uns do que com os outros. Porém, como gestor de equipe, tu tem que ser justo com todos. Né? Então, né, o que serve para o Rogério serve para a Dani também. Né? Então, tem que ser, porque assim tu consegue também, né, gerar um comprometimento maior da tua equipe. Né? Tu sabe que tu vai ser tratado como, né, como todos, assim, sem preferência, sem estrelismo de alguém. Os estrelismos, né, sempre acabam estragando, né, os times. Né? Então, nos meus times, e eu sempre digo, quando eu entrei na Gerdau, o meu gestor, ele disse o seguinte, que me assustou. Né? Porque eu saí da Pirelli para ir para a Gerdau e ele... porque eram culturas muito diferentes, né? E depois, com o tempo, eu fui entender porque ele falou aquilo, né? Mas ele me falou o seguinte: a gente tem que trabalhar, Roger, para não ter engenheiro de segurança na empresa. Eu disse, porra, como é que o cara me fala Pirelli, que eu estava super bem, para me levar para Gerdau para me dizer que daqui a um tempo ele vai me botar na rua? Não é isso, né? Então, mas é o conceito de responsabilidade atribuída, né? De gestão compartilhada, então de atribuir responsabilidade para a liderança, né? Dos processos de segurança, dos projetos de segurança, por exemplo, a NR12, não necessariamente tem que ser conduzida pela segurança do trabalho, pode e deve, no meu entendimento, ser conduzido pela área de manutenção, pela área de engenharia de processo, que é quem compra a máquina, quem conhece a máquina, com o nosso apoio e tudo, mas... Então, são conceitos que eu aprendi que impactam diretamente nos resultados, né? E faz sentido hoje para mim, claro que no passado, quando eu comecei, não tinha esse conhecimento e não fazia muito sentido, mas hoje faz total sentido para mim. A Iris até comentou aqui, ó, o mérito, na verdade, não é individual, né? Mas sim de equipe. Então, é realmente isso, né? E como o Rogério comentou ali, a questão da NR12, que não necessariamente tem que ser conduzido somente pela área de SST, tem outras vertentes aí que podem realmente abraçar a norma, abraçar essa questão de treinamentos contínuos, até a parte de desenvolvimento, de engenharia de produtos, enfim, né? Que eles têm aí todo um know-how muito bom, justamente para que possam seguir sendo a SST aí um braço, né, para continuarem indo juntos, né. E o Rogério estava falando para a gente também ali da mudança, né, de uma empresa, de uma cultura para outra. A gente passa por vários momentos da nossa vida, às vezes troca de empresa, troca para melhor, às vezes troca para pior, mas aprende muita coisa. E tem um ditado, nem tá por aqui, mas assim, existe um ditado que é aquele assim, né, Rogério? Você é contratado pelas suas competências, mas você é demitido pelo seu comportamento. E um gestor, ele precisa avaliar as competências, mas também o comportamento. Então, a gente pode dizer que todo mundo precisa trabalhar um pouquinho mais de inteligência emocional, né? Tanto os gestores, os líderes, supervisores, enfim, até os próprios trabalhadores para lidar, às vezes, com um não, né? Dependendo da forma como você recebe, é mais complicado, né? Não, com certeza, na verdade,
todos nós devemos, né, trabalhar isso, né, como indivíduo, né? Então, trabalhar inteligência emocional hoje já falam até em educação emocional, né? Então, porque hoje, eu falei isso lá no meu canal também, né? A gente fala muito hoje sobre transtornos mentais, né? Que é uma grande preocupação hoje né, do mundo corporativo aí, né? Então, o síndrome de burnout aí se tornando, né, sendo considerado uma doença do trabalho, várias mudanças que estão nos levando aí para um caos se a gente não tratar isso, né? A nossa vida, né, ela está muito agitada. Ela está cada vez mais agitada, cada vez com mais desafios, né, com metas cada vez e recursos cada vez menores, né? Então, para que a gente possa ser competitivo como empresa, enfim, né? E a gente tem que administrar tudo isso. E como gestor, tu tem que administrar tudo isso. Por isso que um dos principais pontos assim de atenção para mim é estar próximo das equipes, né? Estar próximo das pessoas que trabalham comigo para que eu possa entender, para que eu possa captar, perceber. E nem sempre é fácil. Eu já passei por situações de ter, né, profissionais da minha equipe, né, ter um profissional da minha equipe de ter que se afastar por um transtorno mental que eu não percebi, né? Então, e eu estando próximo, né, eu não percebi. Então, isso é um ponto de muita atenção das empresas. As empresas já estão, né, se mobilizando para isso, para capacitar as lideranças, né, para capacitar os colaboradores de maneira geral, como atuar, como perceber sinais, né? Então, não vejo como escapatória isso, né? Inteligência emocional, né, e o controle disso, né? Porque as emoções existem, né? Não existe música sem emoção, né? Não existe uma poesia sem emoção. Emoção tem, a gente só... O nosso desafio é saber como conduzir isso, né? Quando a emoção for para o lado que vai nos prejudicar. Como que a gente vai conduzir isso? E a gente tem que se preparar para isso, né? É a mesma coisa que aprender a dirigir. Vai ter que treinar até tu... Então, transtornos mentais, inteligência emocional, todos precisam ter. Claro que eu entendo que quanto maior também a posição dentro da empresa, tu vai ter algumas responsabilidades, algumas cobranças, às vezes até maiores, né? Então, esse processo, ele está em todas as esferas. Ele não é exclusivamente da diretoria e também não é exclusivamente, né, da pessoa que está lá na ponta, lá na fábrica. Então, as empresas, cada um com os seus problemas, vamos dizer assim, com as suas atribuições. Mas as empresas têm que focar nisso. Não tem como desvincular mais hoje, como antigamente se falava, né? Eu sou dessa época de escutar isso, de que, não, tá com problema, passou a catraca, deixou o problema lá fora e aqui dentro tá tudo, aqui é zerado. Não existe isso, né, pessoal? O ser humano é um só, né? Então mas muito antigamente, né? Então muito antigamente se falava nisso, catraca, o problema ficou lá fora e não é assim. E também somos seres humanos, né? A gente tem as emoções muitas afloradas, né? Dependendo do dia, se tá fazendo sol, se tá chovendo, se aquele boleto passou, porque a única coisa que vence é o boleto, né, gente? Vamos combinar que o que vence na vida é boleto. Então, o boleto tá vencendo, o boleto tá ali, o credor tá atrás da gente, ele não quer saber se a gente tá doente ou não. O meu filho tá doente, a minha filha tá doente, enfim, sogra, periquito, papagaio, e vem uma infinidade de coisas, né, nessa carga emotiva. E a gente não consegue desligar. Bateu o meu ponto, pronto, conversor aqui, desliguei, agora eu sou um robozinho que só vou prestar atenção no meu processo produtivo. Então, quando a gente precisa trabalhar a inteligência emocional, trabalhar as emoções, não significa que você não possa demonstrar as emoções, mas você tem que demonstrar da maneira correta, não é explodindo. Porque às vezes você está naquele dia que realmente o teu copinho está muito cheio,
transbordou naquele momento que o Rogério foi cobrar da equipe, por que que nananana. E daí o Rogério falou de uma forma não grosseira, mas de uma forma que ninguém às vezes está acostumado pelo fato de que ele está cobrando e a pessoa explode, né? Então, a gente precisa realmente, eu acredito que deveria ser ensinado, eu acho que já no ensino médio, ali, quando as pessoas, as crianças, vamos dizer, os adolescentes estão a ponto de entrar no primeiro trabalho, alguns já no ensino médio já trabalham, já são jovens aprendizes, mas é uma forma, talvez, da gente tentar educar, né? Eu falo em treinamento que a gente precisa adestrar as pessoas, daí todo mundo meio que me olha torto, porque, na verdade, as pessoas precisam ser adestradas. E, né, ensinar é falar uma vez e nunca mais eu precisar repetir. E adestrar é repetir até aprender. Então, pode parecer meio bruto, mas é a realidade. Então, a gente precisa fazer dessa forma, por repetição, para que, quando eles entrem no mercado de trabalho, eles saibam gerenciar as emoções. Eu acredito que seja mais ou menos isso, né, Rogério? Sim, não, e as novas gerações têm mais dificuldade com isso, né, de lidar com frustrações, né, a gente tem visto aí, né, eu tenho filho de 13 anos, né, então está entrando na adolescência agora, a gente vê isso, né, que tudo é um problema multiplicado por 10, né, então se perde no jogo de videogame, aquilo se transforma num, né, que é complexo, né, porque eu digo, né, os teus problemas vão ser muito maiores que isso daqui a um tempo, né, e problemas existem e faz parte da nossa vida, a gente, de novo, a inteligência emocional, a gente saber como lidar da melhor maneira possível para que a gente não adoeça, né, vamos pensar assim, né, porque os problemas estão aí, né, eu tenho uma tatuagem aqui no braço que é tudo passa, né, os momentos bons vão passar e os momentos ruins também vão passar. Só que eu tenho que estar preparado porque os momentos ruins, né, ser forte para passar para os momentos ruins, porque eu sei que vão chegar os momentos bons. Então, é um negócio complexo né, no dia de hoje, mas é isso mesmo, a gente tem que estudar, a gente tem que se informar, né, porque eu digo, né, hoje em dia eu tenho uma teoria que todo mundo, ou quem não teve, por exemplo, um transtorno mental, né, da depressão, ansiedade, ou com certeza conhece alguém que teve, né, ou vai ter em algum momento da sua vida, se não se cuidar, né? Então, e é uma doença, né? Então a gente tem que se preparar para isso, né? Tem que se preparar para dar forte. Como que a gente se prepara? Buscar conhecimento, né? Eu não preciso me formar psicólogo para me preparar para isso, mas eu tenho que buscar conhecimento. E a gente tem tanta informação hoje, né? Se fosse, nossa, a gente não tem acesso à informação. Hoje a gente tem muito acesso à informação. Então, não são coisas difíceis da gente correr atrás, diferente da minha época que precisava fazer um trabalho de escola, tinha que correr para Barça, né? A minha também. Não tinha Google, a gente não dava Google, a gente dava Barça mesmo, né? Dá um Barça aí e vamos procurar a resposta, né? Não tinha essa facilidade que a gente tem hoje para encontrar as respostas a essas questões. O Rogério disse também ali, quando se torna um gestor, um líder, claro que tem outras responsabilidades. E daí vem aquela famosa frase, né, do tio do Peter Parker, que diz que com poderes traz, né, grandes responsabilidades. Então, quando grandes responsabilidades e a gente se torna um líder, a gente a gente vai precisar de algumas dicas, por exemplo, de principalmente como lidar e gerenciar as equipes. Quais são as dicas que você, Rogério, gestor de uma grande equipe hoje, de uma empresa grande, né, de uma empresa multinacional, tem para dar para essas pessoas que gerenciam equipes hoje, para elas terem uma equipe de sucesso, uma equipe que vá gerar aí sucesso tanto para os trabalhadores dessa equipe quanto para a empresa? Bom, eu acredito numa ferramenta de gestão de pessoas muito simples, porém que muitas vezes não é fácil, né? Muitas vezes não é fácil, mas é simples. Que e para mim sempre fez toda a diferença, que é estar próximo da equipe. Estar próximo da equipe. O gestor é um facilitador,
Então, para ele facilitar, ele tem que entender, ele tem que escutar e ele tem que entender as dores, tem que entender, né? E nessa experiência que eu tive, né, quando eu estive no Grupo DAS, eu tive mais de 100 pessoas na minha equipe, 162 pessoas na minha equipe. Espalhadas, então, como eu falei, 4 na Bahia, uma no Ceará, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Argentina, né? E foi uma época que eu viajei muito na minha vida. Em 5 anos eu fiquei 1 ano fora de casa. Né? Então, vivia dentro de aeroporto, né? Cansado de viajar no mínimo 2 semanas por mês. Claro que isso te traz uma série de complicações, né? Não é fácil, né? Ficar longe da família, dos amigos, né? Viver dentro de aeroporto não é tão simples. No início é legal, depois cansa, né? Mas isso, né, essa proximidade com as equipes, ela trouxe resultados incríveis, assim, né? Para mim, como pessoa, como eu falei, eu aprendi muito, 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 né? Porque é totalmente diferente, as culturas são diferentes, né? Eu sou gaúcho, né? Gaúcho é totalmente diferente do catarinense, que é diferente né, do cearense, que é diferente, né? Só um parênteses, né? O Leandro Carnal, que é gaúcho, ele falou um negócio, até falei esses dias para minha equipe, que eu achei o máximo. Ele falou o seguinte: uma araucária leva 100 anos para ficar grossa, o gaúcho já nasce grosso, né? Então, então eu tive que evoluir muito nesse sentido. Sempre fui muito, né? Sempre cobrei muito as minhas equipes, porque eu sempre entendi que nós somos uma equipe diferenciada. Né? Nós temos técnicos, nós temos engenheiros, nós temos médicos, nós temos enfermeiros. Então, em muitas empresas, nós somos as equipes mais qualificadas. Em muitas, né? Então, eu sempre cobrei muito, porque eu sei que a gente pode entregar sempre mais. Mas, até me perdi. Não, mas assim, o que eu ia dizer? Isso dá uma diferença tremenda, assim. Por exemplo, na DAS, que a gente tinha todo esse time diverso, poxa, a gente conseguiu virar referência de fornecedor estratégico para Nike, para Adidas, para ASICS, né, que são as grandes marcas mundiais aí de material esportivo, em função de estar próximo, de entender, né, a gente era reconhecido, né, pela diretoria da empresa e pelos clientes, que se fosse, né, uma auditoria da Nike lá em Santo Estevão, no interior da Bahia, e perguntasse qual era o nosso plano estratégico e as nossas metas de SSMA, que era SSMA lá, para 2017, o meu coordenador lá do Ceará, ele falaria a mesma coisa que o coordenador da Argentina lá em Eldorado. Então, isso é proximidade, isso é estar junto, isso é, né, tem que comunicar, tem que estar junto, só vai fazer uma boa gestão de equipe sendo assim. Outra coisa que é importante é seja você mesmo. Né? Incentive as pessoas para elas serem elas mesmas. Né? Uma coisa que eu aprendi, né, na Gerdau também é isso, eu tenho que colocar minha opinião para que as pessoas me conheçam. Né? Seja ela na mesma linha do que as pessoas estão pensando ou pensam, seja ela totalmente diferente do que as pessoas pensam. Mas as pessoas têm que entender o que o Rogério pensa. Então, eu como gestor, eu sempre fui eu mesmo, nos acertos e nos erros. Né? E as minhas equipes, eu também incentivo que elas sejam elas mesmas. Né? A gente não pode, né, ter... Se a gente quer ser um time blindado, lá como eu falei anteriormente, a gente tem que, né, tirar as máscaras todas. Outra coisa que eu sempre fui desafiar as pessoas a serem melhores a cada dia. Eu tenho isso para mim, né? Que as minhas equipes, assim como eu escolhi as melhores pessoas, como eu falei lá, né? Eu escolho as melhores pessoas para trabalhar comigo, eu desafio as pessoas para serem melhores a cada dia. Isso, né? Isso é bom para a pessoa, né? Não é só bom para a empresa, é para a pessoa. A gente faz coisas e eu sempre me desafiei assim também, né? Eu sempre fui assim, né, tinha dificuldade de falar em público. Eu fui dar aula para aprender a falar em público. Né? Então eu sempre me provoquei a melhorar coisas que eu não tinha de facilidade. Né? Então eu também desafio as pessoas para serem melhores. Eu tenho isso para mim como modelo de gestão. Né? Não deixe de elogiar as pessoas, né? Esse é um ponto importante. Muitas vezes a gente
a gente peca, né? Mas e aí também faz parte da equipe ajudar o líder, né? A equipe blindada, né? Ela também tem essa vamos lá, essa autonomia de chegar para o líder e dizer, pô, o cara fez um trabalho bom lá, tu esqueceu de reconhecer, e tu vai lá e elogia, desde que seja um elogio sincero, né? Elogio furado não dá. Não dá porque, né, não vale a pena. Então se você, né, se a gente for a gente mesmo, essas coisas vêm junto, né? Criar um ambiente de confiança, né, para que as pessoas possam, né, se mostrar, colocar suas opiniões. Isso para mim também é fundamental, né? E acho que é isso. E bom humor, né? Que a gente, às vezes a gente cria uns ambientes e nem sempre foi assim comigo, né? Eu digo que eu venho evoluindo com o passar dos anos, a gente evolui, graças a Deus, né? Se eu tivesse, né? Então a gente vai evoluindo e vai pensando em algumas coisas que fazem mais sentido. E ter um ambiente agradável de se trabalhar, para mim, hoje, já faz algum tempo, tá? Mas hoje faz total sentido. Tem que ser. Porque aquela velha história é a pura verdade. Né? A gente passa mais tempo trabalhando do que em casa, né? Ou acordado, pelo menos, em casa, né? Então é isso. Tu tem que trabalhar num ambiente que tu goste, que tu te sinta bem, né? Isso não quer dizer que tu não vai ter teus BOs lá, que tu não vai, né, ter os desentendimentos. Isso faz parte da vida. E isso é legal, né? Como tu falou lá no início, lá, as pessoas são diferentes, graças a Deus. Eu falo a mesma coisa, Dani. Graças a Deus as pessoas são diferentes, né? Então, e assim a gente aprende, né? Quanto mais pessoas diferentes a gente tiver junto, né? Mais a gente vai aprender. Se eu posso contribuir um pouquinho com a minha experiência, é nisso que eu daria de dica lá, ou pelo menos é o que eu uso para mim, né? Talvez não sirva para algumas outras pessoas, né? Mas não tem padrão, né? Não tem modelo padrão, mas isso é o que eu uso para o meu dia a dia. Ali, mas para vocês verem como é importante, né? É trazer a equipe junto de você, porque uma das coisas que eu aprendi também, sabe, Rogério, é que você, como parte da equipe, na verdade, você precisa se sentir parte daquilo, né? Aquele sentimento de pertencimento. Não adianta ter um gestor, por exemplo, que só dá ordem, dá ordem, dá ordem, mas quando tem um BO para resolver ali, empurra todo mundo lá na boca do vulcão e, tipo, se vira aí para todo mundo para resolver. Eu acho que a liderança, o gestor mesmo, ele vai junto, né? Ele não aponta apenas a direção para onde quer que o barco vá, mas ele rema junto, ele vai puxar a rocha junto, enfim. Ele também faz parte daquilo. Não é porque ele é o gestor que ele não faz parte daquela equipe. E quando a gente fala, né, de dicas, que às vezes vale para uma equipe, mas não vale para outra, porque são pessoas diferentes e elas precisam se encaixar naquilo, essas dicas são super importantes para você que, além de ser gestor, você que é de uma equipe. Então, às vezes a gente faz alguma coisa, né, que fica... complica ali o trabalho do coleguinha, enfim. Mas se a gente parar para pensar, poxa, mas eu pertenço a isso. Se ele não conseguir fazer o trabalho dele porque ele depende do meu, eu também não vou conseguir fazer o meu trabalho. E a gente não vai chegar na nossa meta, no nosso objetivo em comum, né? Porque eu acho que até a questão de relacionamento interpessoal, que é uma briga, às vezes, constante, né? Dentro de uma equipe, eu acho que vocês, como gestores, têm que aprender também a gerenciar esses conflitos internos entre eles, né? Vale muito essas dicas e realmente o relacionamento interpessoal ele precisa ali ser bem avaliado e às vezes a pessoa ela é muito boa, mas infelizmente ela não sabe trabalhar em equipe. E pode acontecer. Já aconteceu contigo alguma vez de ter que dispensar, às vezes, ou de ter que trocar alguém da equipe porque tinha um que não se encaixava ali no meio? Já, bastante, na verdade. Né? Então, esses 20 anos aí, eu já mudei bastante equipe, né? Mas
mas para que a gente conseguisse, né, seguir dentro de um projeto lá, como eu falei lá no início, né, tem que ter o mesmo propósito, né? Então, a gente tem que estar sempre alinhado com o que a empresa espera, né? E definir plano em cima disso. E quem fizer sentido, de novo, sobe no barco para remar, né? Agora, quem não fizer sentido, né? A gente, aí como gestor, essa é a pior parte do gestor, né? Essa é a pior responsabilidade do gestor, é tu mexer em pessoas, né? Porque, né, todos nós somos pessoas, então se tu tem um pouco de empatia, te coloca no lugar do outro, vai entender, né, que é complicado isso. Mas eu já passei por várias situações, né? Eu sempre trabalho feedback, né, que é uma coisa importante, né? E de novo, voltar ao estar próximo é isso, né? Eu já fui muito criticado, até por gerentes, meus pares, de não, por exemplo, de não querer almoçar com eles e querer almoçar com a minha equipe, né? Então, mas por quê? Porque eu gosto de estar no meio de pessoas que me sintam bem, que me façam feliz. Então, e para isso eu conheço as pessoas, né? Nas brincadeiras a gente conhece. E eu sempre blindei, uma coisa que eu não falei ali, né, de como dica, eu sempre blindei e defendi as minhas equipes, né? Então, claro que se não tiver razão, a gente vai discutir internamente, vai resolver o problema. Mas eu sempre defendi, né? E sempre disse uma coisa que tu conhece a minha equipe, tu pode perguntar para comprovar depois, que é o seguinte: a responsabilidade é minha como gestor. Então, qualquer problema que deu com relação ao SST, qualquer problema na empresa, a responsabilidade é minha. Agora, se a gente teve um sucesso, a gente fez alguma coisa, isso aí é da equipe, né? Então, porque realmente ninguém faz nada sozinho. Só que a responsabilidade sempre é minha, né? Principalmente quando das coisas que dão erradas. Então, eu tenho que blindar a minha equipe. Assim como eu empodero e peço para que a minha equipe seja autônoma, eu tenho que essa responsabilidade é minha, né? De qualquer erro que possa dar nesse momento, nesse movimento, é minha. Ninguém tira isso de mim. Isso é responsabilidade do líder. Isso é gestão lá que eu falei no Gerere, né? Então é isso. Assim, tem gente que se adapta, tem gente que não se adapta, infelizmente, né? Isso na vida é assim, né? É um relacionamento, né? É um relacionamento de trabalho. Então, o que as pessoas não podem é se sentir... você pega de surpresa, né? Então, a gente sempre tem que trabalhar para que as pessoas venham para o jogo. Eu sempre digo isso. Tem gente que não quer vir para o jogo. Já está cansado, né? Que não... E aí, infelizmente, a gente tem que, como gestor e como representante da empresa, a gente tem que se posicionar, né? Realmente é a pior situação que, como gestor, eu já passei, é ter que fazer isso, né? Mas às vezes é necessário até para o crescimento do próprio trabalhador, né? Porque às vezes a gente vê assim, tiro por mim, a gente se sente acomodado em algumas épocas da nossa vida e você fica naquela comodidade. E se não tem alguém te instigando a mudar, te pressionando ali para fazer algo mais, porque sabe que você é capaz de fazer aquilo, e você está um pouco acomodado ou você tem medo de arriscar, a pessoa vai ficar ali. Em qualquer tipo de situação, seja na SST, seja em qualquer ambiente, no RH, no financeiro, enfim, ela vai ficar sempre fazendo aquilo e seguindo aquele caminho. E daqui a 10 anos ela vai pensar, nossa, eu tô há 10 anos sentada nessa mesma cadeira, fazendo essa mesma coisa. Por que fulano cresceu e eu não dentro da empresa? Mas, poxa, você abriu um pouquinho o teu leque, abriu a tua mente, pensou, né, pulou da caixa aí e viu todas as possibilidades que a gente tem para aprender. Então, tem muitas pessoas que elas não têm, talvez, essa proatividade de correr atrás, e o líder está ali justamente para isso, para ir espetando essa pessoa para o próprio crescimento pessoal, né? Então ela vai crescer pessoalmente. E isso que é interessante.
líderes pensarem assim, porque é muito fácil, às vezes, o líder pensar da forma, tipo, eu mando, você obedece, mas não instiga o trabalhador a crescer. Eu sei porque eu já escutei isso, de que eu não posso te instigar, senão você rouba o meu lugar. Então, né, é uma coisa que eu acho que o líder, na verdade, ele tá ali justamente porque se alguém da pirâmide dele sobe, a parte de cima sobe também, né? Então, Com certeza, com certeza. Isso é fato, já vivi isso também. Eu já cresci dentro de empresa porque o meu líder me capacitou para assumir o lugar dele. E ele não saiu da empresa, ele foi para uma posição melhor. Então, as empresas que hoje trabalham, né, e a grande maioria já trabalha com processo, né, de sucessão, né, para isso, para preparar novos líderes, e muitas vezes esses líderes saem da tua própria área para assumir outras áreas, né. Já vi gente de segurança assumir área de produção, né? Isso aconteceu, tem acontecido bastante até assim, em outra empresa que eu trabalhei, né? Das pessoas que eram engenheiros de segurança, por exemplo, estarem assumindo posições de gerente de distribuição, de gerente de produção, né? Porque talvez a empresa tenha visto né, que as nossas áreas elas demandam né, algumas características de liderança que talvez outras áreas não, né? A gente está muito voltado e ligado às pessoas, né? Então, acho que nos prepara para trabalhar em qualquer processo, né? Por quê? Porque, de novo, os resultados vêm através das pessoas. Se tu for um bom gestor de pessoas, tu pode gerenciar qualquer processo, né? E eu sempre digo, eu digo que a Gerdau, quando eu entrei, eu brinco, né? Quando eu entrei na Gerdau, eu emburreci tecnicamente, né? Porque eu me direcionei para a gestão e tecnicamente que eu era bom na época, né? Até eu era muito bom, porque né? Eu acabei direcionando para minhas equipes e até hoje isso, né? Então, claro que eu sei, né? Eu sei, né? Eu sou engenheiro de segurança há 22 anos, né? Mas tem muita coisa que eu não sei mais no detalhe, né? Porque o meu foco de trabalho é outro. Então, eu preciso ter uma equipe qualificada, uma equipe que me dê todo esse suporte, que é a equipe lá empoderada, que é a equipe autônoma, né? Então, eu vou focar em outras coisas, né? Então, cada um né, tem que ter esse. Tem gente que não usa desse modelo e está tudo certo, né? Eu estou dizendo que eu falo o que funciona para mim, né? Então, o que serve para um, às vezes, não serve para o outro, né? A gente vê aí vários irmãos sendo educados da mesma forma, eles têm a mesma educação, ganham as mesmas coisas, mas vão para caminhos diferentes. E acontece dentro da empresa, dentro da família, enfim, no teu círculo de amizade também. Rogério, tu usa algum tipo de ferramenta, tu tinha citado ali algum tipo de ferramenta para gerenciamento de equipes? como eu gosto de gestão, eu sempre falei, né? Eu sempre foquei muito em planejamento, né? Às vezes as dinâmicas das empresas nos atropelam, mas eu sempre entendo e também aprendi na Gerdau isso, que a gente tem que ter método para ter resultado consistente. E parte isso do planejamento adequado, e parte isso de uma gestão adequada de acompanhamento, né, de monitoramento. O que a gente usa hoje, a gente usa o Planner, né? Então, a gente vem numa pegada desde o ano passado para transformar os nossos projetos digitais, né? Então, a gente está numa empresa de tecnologia. Então, e eu gosto de inovação, né? Eu gosto de coisas diferentes. Eu acho que a gente, como profissional de SST, a gente tem que pensar diferente. A gente tem que pensar... Isso é o que vai fazer com que a gente tenha resultados diferentes. Por exemplo, na Gerdau eu não era cobrado pelo número de acidentes. Meu diretor me cobrava assim, o que a gente vai fazer diferente do que a gente fez ontem, Rogério? É isso? Então a gente tem que... E aí para isso tem que ter ferramenta realmente. A gente usa o Planner, então hoje todo o nosso time de SST, tanto Santa Catarina como corporativo, que aí pega Manaus, Minas, né, todas as nossas filiais, a gente tem um planner dentro do próprio Teams, então a gente marca todas as nossas reuniões,
faz todas as nossas reuniões pelo Teams e tem o Planner, né? Então, nossos planos de ações estão ali, né, com responsabilidades e prazos né, de todos ali. Mas eu sempre digo o seguinte, ó, que a ferramenta ela pode ser um velho Excel lá, né, com uma agenda de atribuições, com planos de ações, 5W2H, enfim, que é a ferramenta que tu quiser usar. Só que se tu não monitorar, não serve de nada. Então, o importante para mim, dentro né, da gestão, para que se tenha produtividade da equipe, é acompanhamento, monitoramento, né, apoio do líder. Né? Não é só cobrar toda semana para cobrar, né, a execução. É para saber por que, ó, como é que está o andamento. Você vai conseguir cumprir esse prazo? O que está precisando? Né, precisa de apoio? Né? O líder ele é o facilitador, ele deve, no meu entendimento, ele deve fazer isso e, né, gerenciar o recurso que tem. Daqui a pouco tem alguém na equipe que está menos sobrecarregado, que pode ajudar quem está mais sobrecarregado. Então, esse é um movimento importante para mim, que é de monitoramento. Né? De novo, os nossos dias corridos acabam muitas vezes nos atropelando, mas nada justifica. A gente tem que forçar a fazer isso. A gente tem tentado experimentar, a gente está experimentando dentro do SST as metodologias ágeis, né, que são metodologias comumente usadas aí em gestão de projetos de software. Né? Então, a gente está usando lá o Scrum, Scrumban, né, como quiser chamar, mas a ideia é o quê? Que você tem um backlog e planejamentos de menores, né, com prazos menores. Então a gente planeja, quem faz gestão de projeto planeja aí para uma semana, né? A gente planeja para 15 dias. Então a gente faz uma reunião, tem feito uma reunião semanal então as nossas ações elas são focadas em 15 dias, para que a gente consiga, né, realmente focar naquilo. Eu sempre fui do planejamento tradicional, não quer dizer que o planejamento tradicional em cascata não funciona. Só que as metodologias ágeis, elas estão, né, eu fiz formação nisso, de lideragem, enfim, né, estou estudando, estou aprendendo, né, estou tentando adaptar para o nosso processo. Mas elas estão me mostrando que a gente é muito mais assertivo quando a gente planeja. É complicado eu planejar, né, hoje eu penso assim, mas antes eu não pensava, né, é complicado eu planejar um ano inteiro o que eu vou fazer lá em novembro de 2023. Eu não sei nem como é que vai estar a empresa, não sei nem se eu vou estar na empresa, né, eu tenho que... Claro que tem que ter uma noção, né? Tem que ter um plano estratégico, onde que eu quero chegar, né? O que eu posso fazer para eu chegar lá. Mas, assim, quando eu vou fazer, esse direcionamento ele tem que ser feito mais próximo, né? Então, eu também estou estudando aí OKR, né? Que é outra ferramenta para planejamento, né? Mas eu sempre digo, de novo, não adianta... Tu pode usar o Excel, né? Se tu fizer um monitoramento adequado, tu vai ter resultado. Tu pode usar um Planner, tu pode usar qualquer metodologia ágil, se tu não fizer monitoramento, não vai ter resultado. Então, para mim é isso, sim. Mas a gente usa essas ferramentas que eu te falei aí, né? Bastante o Planner e o Teams, né? Que hoje facilita essa comunicação entre filiais. A gente, né? O Kaique, eu acho que está aí, que está na nossa equipe lá de Manaus também. A gente fala... Né? Toda semana, né, a gente fala todo dia se quiser, né? Então, quando eu estava lá na DASC, eu tinha 160 pessoas na equipe, a gente não tinha ferramenta de Teams, então era difícil conectar todo mundo, mesmo assim a gente fazia. Então, então é isso, acho que tem que usar e tem que pensar fora da caixa, né? Tem que pensar, eu sou a favor, né, de ferramentas. Hoje a gente teve uma feira de inovação lá na empresa. Então, né, o Vini, a Thaís, a Bádia lá apresentaram uma ferramenta que a gente criou esse ano, que são os podcasts, né? Os áudiozinhos ali com temas de saúde, segurança, qualidade de vida, né, e voluntariado. Então, que para nós foi uma grande inovação, realmente foi. Né? A gente está... e agora a gente está buscando pessoas de fora da equipe de SST para falar de SST.
que é a disseminação do conhecimento, que é a formação da cultura, né? Então eu sou a favor, né? Eu já fiz na Coca-Cola, quando estive na Coca-Cola FENSA, a gente conduziu um projeto aqui em Santa Catarina com realidade virtual. Então, né, a gente contratou, claro, uma empresa especializada para isso, para fazer né, tipo um jogo com um cenário de maior risco de acidente que tinha lá na distribuição, né, que era a torção de pé na descida do caminhão. Então a gente criou todo um cenário, o cara colocava o óculos, era treinado para isso. Então é experimentar coisas novas mesmo. Talvez não faça sentido depois treinar mais. Agora a gente está com outros projetos aí para o ano, aí vai ser algumas coisas legais também. Então tem que fazer diferente. Para chamar a atenção das pessoas tem que ser diferente. Porque o mesmo feijão, a mesma coisa que eu fazia lá em 2000, quando eu comecei a trabalhar, tem coisa até que até que ainda permanece, mas a grande maioria das coisas, das estratégias que eu utilizava, eu não uso mais hoje, né? Então, por que todas as áreas dos processos evoluem e o SST não pode evoluir, né? Eu brigo isso constantemente. O SST, o SSMA, são áreas estratégicas dentro da empresa, né? E para que isso se torne estratégico, eu como gestor de SST, por exemplo, hoje, eu brigo por isso. Eu brigo por isso. E a minha equipe sabe que eu brigo por isso, e a minha equipe briga, me ajuda a brigar por isso. Então, né, nada vai ser importante se a gente não quiser que seja. Se a gente não pensar que é e não, né, fizer de tudo para que seja importante, não vai ser importante. Então, Sempre todo mundo tem que abraçar a causa, na verdade, né? E nessa de abraçar a causa, a gente tem aí uma equipe blindada, uma equipe empoderada, uma equipe autônoma. Então, a gente sabe que tem assunto para até amanhã, se a gente quiser conversar sobre gestão de equipe, gerenciamento de equipe, inteligência emocional, ferramentas, a gente tem N ferramentas que podem utilizar. O Rogério falou algumas aqui que ele utiliza para a equipe dele. Às vezes, existem outras ferramentas que ele não citou que para a sua equipe é melhor. Só que não adianta criar ferramentas para controlar o trabalho, né, dessas pessoas da sua equipe e só cobrar o resultado, mas não cobrar ali a trajetória. Se você não acompanha a trajetória, você não vai chegar no resultado comum. Então, não adianta criar 1000 planilhas de Excel, pedir para o pessoal ficar aí preenchendo, se na verdade ela não vai te solucionar nenhum problema. A gente sabe que tem aí, uma infinidade de assuntos, mas são 8 horas e 33 minutos. Eu sei que vocês querem mais, que se vocês tiverem perguntas, mandem aí no direct para mim ou para o Rogério, tá? Para quem não me segue, para quem não segue a Evolve, já começa seguindo. Como diz o Jonathan, meu amigo, se não são 7 anos de azar. Para quem não segue o Rogério, @SSMA em pauta. Então tem o canal no YouTube, acompanhem, tem muita coisa legal. Disseminem as informações, porque quando a gente fala de SST, o pessoal meio que torce o nariz. E quando a gente faz algo diferente, as pessoas falam, nossa, isso que é saúde e segurança? Que legal, eu vou junto com você, eu vou abraçar a causa, né, junto com você. Rogério, eu gostaria muito de agradecer por você ter aceito o convite, vim falar um pouquinho aqui de gerenciamento de equipe, trazer a tua equipe toda aqui com a gente, gostei de vê-los todos, né, a parceria aí, futuramente a gente vai ter grandes parcerias, pode contar comigo para o que der ou vier, e se precisar, é só chamar aqui que a gente está sempre disponível para vocês. Gostaria que você se despedisse da melhor forma. legal, Dani. Equipe blindada, viu? Minha equipe está aí porque é equipe blindada, né? Mas é um prazer meu, né, de estar aqui contigo, né, poder, né, compartilhar um pouquinho da minha experiência, né, com vocês. É um assunto que me encanta estar junto de pessoas, né, e a minha equipe sabe disso, que me deixa muito satisfeito. Sucesso para ti nesse trabalho que tu está fazendo com tanta maestria aí, de uma maneira, né, legal, né, uma abordagem interessante, né, concordo contigo, né, nessas coisas. Quando eu falo de fazer diferente é isso, né,
trazer o SST de uma maneira agradável, né? E não aquela coisa quadrada, né? É uma coisa que eu não falei aqui, mas que eu sou contra, né? Que é a questão os anjos que salvam vidas, né? Eu não sou anjo que salva vida de ninguém, né? Eu trabalho na gestão de SST para melhorar. Então as pessoas têm que entender isso, têm que entender essa visão diferente, né? Nova de SST. E esse teu canal, esse teu quadro, esse teu trabalho tá servindo com certeza para isso, né? É um prazer estar aqui contigo, tá? E quando quiser pode contar comigo aí, tu sabe que tem um parceiro aí, né, nesse trabalho. E aí, pessoal, gostaram desse vídeo? Então se inscreva lá no nosso canal, ative o sininho, deixe um like e comente se gostaram. Eu subo o vídeo no canal todas as semanas. Obrigado e até a próxima.